Qual que é a maior dificuldade de implantar uma cultura organizacional nas micros e pequenas empresas? Cara, é o empresário. Geralmente porque a cultura ela é o reflexo dos princípios de alguém. Basicamente, numa pequena empresa ela não tem várias unidades, muito provavelmente, então a maior dificuldade é o empresário transmitir o que ele gostaria e viver o que ele gostaria que a empresa vivesse. Muitas vezes ele quer implementar uma cultura de resultado, mas ele não gera resultado, ele trabalha pouco. E a gente costuma dizer que o colaborador mais importante de um pequeno negócio é o empresário. O empresário tem que ser o melhor colaborador do negócio dele, até ele conseguir trazer pessoas que têm a mesma bagagem, a mesma vontade, o mesmo engajamento que ele, seja um sócio, seja um gestor. E aí, em determinado momento, ele pode se afastar um pouco para ir para o estratégico, ele pode se afastar um pouco para poder abrir outro negócio, para agregar outros negócios dentro daquele negócio que ele tem. Então, a maior dificuldade de implementar uma cultura organizacional, na verdade, todo negócio já existe cultura. Dentro de todo negócio já tem uma cultura vigente. Agora, tem negócios que a cultura vigente não é a que se gostaria. Você me entende? Então, a cultura é fraca, ela não é forte. E como saber se uma cultura é forte ou se uma cultura é fraca? A cultura forte tem muito a ver com os princípios, com os valores. Aqui na RPM, há 4 anos atrás, o nosso tripé filosófico aqui, a nossa missão, visão e valores, o nosso PVE que a gente fala, né? Ele tinha 7 valores. Hoje nós temos 14, certo? E a gente avalia se a nossa cultura está sendo forte ou não, muitas vezes baseado nos valores. Será que a gente tem vivenciado esses valores? Será que a gente tem lido, entrado em contato? Em vários negócios que você vai, existe uma composição desse tripé filosófico, uma construção. A missão, a visão e os valores são construídos, mas o empresário não vivencia. O colaborador não sabe. Ele fez para colocar num website, lá na aba sobre, então ele precisava de colocar lá na aba sobre, ele fez, às vezes até o designer que estava fazendo para ele a página, ou até mesmo o programador, falou assim: e aí, Romário, qual que é a missão, visão e valores do seu negócio? Aí você nem sabia, você foi lá, fez um Ctrl+C, um Ctrl+V, pegou 3, 4 missões, misturou e fez a sua, certo? E ficou naquilo. Isso é tipo aquela empresa referência na minha área e tal. Isso é uma visão essa é uma visão tradicional, ser referência no meu mercado em dentro de 4 anos. Só que, poxa, o colaborador não sabe o que é ser referência, ele não sabe o que ele tem que fazer no cargo. Ele não sabe o que é o processo para chegar, qual que é o meio que leva até o fim. Ele não sabe qual é o fim, ele não sabe qual é a meta. É uma cultura fraca. Então, o empresário é o responsável, muitas vezes, e é a grande dificuldade de fazer a cultura acontecer na prática conforme ele preconiza, conforme ele deseja, de difundir, de ser o espelho disso dentro do negócio. E isso leva tempo. Você construir uma cultura, você transitar, você remodelar uma cultura, passa muito pela remodelação de um modelo mental do empresário. Então, poxa, será que a imagem que eu estou sendo e o liderado é a semelhança da minha imagem? É a imagem que eu gostaria de expor dentro do meu negócio? Será que eu estou sendo a pessoa que eu gostaria que eles fossem? E se eu não estiver sendo? Pô, passa por uma transformação. E essa transformação, ela é um trabalho duro, não é um trabalho burro, né? É um trabalho de um esforço muito grande, para que eu me capacite, para que eu faça as conversões necessárias para transmitir a cultura e sustentar a cultura. Grandes empresas, você pega, por exemplo, o Walmart. Até hoje, os princípios do Sam Walton são vivenciados dentro do negócio. A essência, o DNA são vivenciados. A empresa ela tem feito adaptações, ela está no mercado extremamente competitivo, mas ele deixou no negócio, no business, o jeito dele de ser, entende? E quando você vai contratar alguém ou não, o fit cultural precisa existir. Então, essa pessoa que eu estou trazendo, ela tem os valores que são necessários para que a cultura seja mantida, para que a cultura seja vivida. Isso você analisa nos pequenos detalhes, entende? O empreendedor, se ele chega num negócio, se ele chega na empresa dele, e ele vê que tem um copo fora do lugar, e na empresa dele, um valor é a organização, ele precisa de atuar, ele precisa de chegar e falar: peraí, quem deixou esse copo aqui? E ter uma conversa séria, inclusive, com essa pessoa. Poxa, mas um copo fora do lugar. Mas ele não faz isso muitas vezes porque ele não vivencia. É porque às vezes a cultura é, ó, você tirou do lugar e depois você devolve.
Ou se você sujou, você limpa. E aí você tem que conversar com o colaborador. Exato, é muito importante. Muitas vezes as questões são feitas inconscientemente. E a gente chama isso de pressuposto básico. A cultura ela tem as camadas. Ela tem a camada que é a camada de artefato, que são... A cultura ela pode ser construída através de roupas, de palavras. Por exemplo, aqui na RPM nós somos os RPMers. Então isso é um composto da cultura organizacional, mas é um composto muito superficial. E aí você vai... É como se fosse a ponta do iceberg só, sabe? E aí você vai descendo, você encontra aqui valores compartilhados. Pô, nós estamos falando de valor, né? Então eu compartilho de um valor do autodesenvolvimento. Se o Romário não tem esse valor para ele, ele vai se expelir com o tempo. Ele mesmo vai sair da empresa, ele mesmo vai falar, peraí, essa empresa não é para mim. Ou a empresa vai falar, Romário, você está no lugar errado. Vai viver um local que tem os seus valores. E tem os pressupostos básicos, entendeu? Que é aquilo que está lá no inconsciente coletivo. Uma empresa é uma sociedade. Entende? E a sociedade é a soma dos indivíduos. E quando os indivíduos têm uma cultura boa e forte, atrelada a princípios sérios, aquela sociedade se desenvolve. E uma empresa é assim também. Então, quando o colaborador faz algo inconscientemente, e o líder percebe, traz para o consciente e não faz nada, o que ele está permitindo? E as pessoas criam uma cultura aleatória, né? Uma cultura fraca. Um movimento contra a cultura. Existe um movimento contra a cultura, certo? E muitas vezes ele é inconsciente. E ele é o que domina, certo? Ele é o que domina o conjunto de comportamentos daquele negócio. Existe até um estudo na gestão que é a espiritualidade das empresas. Ok? Então, muitas empresas têm um discurso, mas elas têm uma vivência muito contraditória com o discurso. Por que isso acontece? Porque a espiritualidade é fraca. Porque o inconsciente é fraco. E aí você tem que trazer para o consciente. Por isso que o trabalho de construir uma cultura forte, ele leva tempo. Porque é trazer justamente para o consciente. Poxa, você não está estudando. Por que você não está estudando, cara? Se o valor da empresa é autodesenvolvimento, é melhorar 1%, é Kaizen, melhoria contínua. E aí, muitas vezes, o colaborador que não estuda, e ele está numa empresa que foca em alta performance, ele atrapalha toda a cadeia. Você percebe isso? Percebo. Então, por quê? Porque a gente vive em sociedade. Não basta 2, 4, 8 se desenvolverem, se 30 não se desenvolvem. Percebe? Percebo. A cultura é o principal fator de sucesso de um negócio. Nós possuímos empresas como a Danone, empresas que têm o Google. O Google ele tem um gestor nacional de fortalecimento de cultura. É um cargo designado para fortalecer cultura. É um profissional que fica o tempo todo do seu tempo focado em fortalecimento de cultura. Percebe? Percebo. E o resultado é muito forte. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo negócio quer prosperar, todo mundo quer ter time forte, mas as pessoas não querem pagar o preço. Os empresários não querem pagar o preço. Os empresários não querem fazer da forma como é necessária. E eles pensam que os meios não justificam os fins, mas que os fins justificam os meios, mas não é verdade. Certo? O processo precisa haver, a consciência precisa haver para que o resultado venha. O resultado é o fim.